Bom, meu querido, Tudo bom, Júlio Sena? E aí, como é que você graças a está? Deus. Tudo Tô certo? bem, graças a Deus. Estamos aqui, né? Nessa quarentena, sobrevivendo. Isso, isso. Muito obrigado por você ter aceitado o convite para a gente fazer um papo espírita. A proposta é a gente conversar de uma forma leve, tranquila, porém instrutiva, né? Sobre esse tema, né? Que é afeto não só nós dois, mas como muita gente que vai estar aí conosco, né? Que é por que divulgar o espiritismo, né? Pode parecer óbvio, né? Mas a gente, com as nossas contribuições, vai aprofundar mais. E aí, o que que você me diz assim? O que que você quer falar? Quer mandar um abraço para alguém? Não, eu já quero começar te agradecendo pelo convite, né? Por essa oportunidade de a gente falar de um tema que ele pode parecer óbvio, mas a gente vai perceber aqui ao longo da conversa que não é tão óbvio assim e o quanto é importante que a gente divulgue a doutrina espírita. Então, para a galera que está entrando aqui, fica o nosso abraço, acompanhem com a gente, porque o papo vai ser bem legal. É verdade, isso aí. Pois é, Júlio Sena, a gente vê aí tanta coisa ser divulgada, né? A internet ela é uma coisa interessante, né? Porque ela dá voz, né, a quem supostamente está em algum lugar isolado, tudo. Então a pessoa pode divulgar o que ela bem entender, né, tal. E o espiritismo é uma doutrina, né, que tanto os corações consola, instrui e ensina a chegarmos até a Deus, ao amor, né, por caminhos assim diferentes, né? Então diz, o que que você acha disso? Por que divulgar o espiritismo? Bom, já vamos começar com a pergunta chave, né, aqui do nosso papo. Por que divulgar o espiritismo? Bom, o espiritismo, ao meu ver, né, na maneira como eu compreendo a doutrina, traz para a gente um conhecimento que é um conhecimento de um mundo diferente, né, que é um mundo espiritual. Qual é a relação que ele tem com o mundo material? Quais as consequências dessa relação também no mundo material? E traz mensagens muito positivas. Traz a mensagem da comunicação com os espíritos, traz a mensagem da reencarnação, da pluralidade dos mundos, da existência de Deus, da mediunidade, enfim, traz muitas mensagens. Então, a gente poder divulgar o Espiritismo é a gente compartilhar para as pessoas que estiverem abertas a isso, é claro, né? Acho que aqui é importante que a gente também entenda uma distinção entre divulgar o Espiritismo e fazer proselitismo. A gente não vai sair por aí batendo na porta das pessoas e forçando elas, né? Enfim, tentando vender a ideia do espiritismo. É diferente. Divulgar é simplesmente você trazer aqueles conhecimentos e poder compartilhar com as pessoas. Quem vai receber aquilo faz o que bem entender, o que achar melhor. Mas eu vejo que essa atitude da divulgação da doutrina espírita, ela é como os primeiros cristãos fizeram, eles divulgaram a boa nova, as boas notícias que vieram através de Jesus. Nós podemos divulgar também as boas notícias também que vieram de Jesus e que vieram através de Kardec e os espíritos que acompanharam e deram todo o suporte para ele para trazer a codificação. Eu acredito que são mensagens incríveis e que elas podem realmente transformar a nossa vida. Perfeito, exatamente. Nós sabemos também que, como já dizia Emmanuel, né, corroborando com o que você acabou de falar aí também, que a maior caridade que a gente pode fazer para essa doutrina maravilhosa, né, é a sua divulgação, né, como ele nos ensina, né. E a gente, como comunicadores assim espíritas, é bom a gente usar assim, as nossas habilidades, conhecimentos para saber como comunicar com determinado público. Eu sou sabedor que você é palestrante espírita, né? Você não fica só circunscrito a uma telinha, né? Você está aí no movimento espírita, São Paulo, viaja, faz palestra. De vez em quando eu vejo postagens suas aí, sua, né? Fazendo palestras, tal. Você é sua esposa também e a Carol, que é das Meninas Espíritas, né? Que vocês formam um grupo muito legal, muito interessante. Então, assim, é muito legal essa divulgação. Aí eu ficava pensando assim, como era difícil nos primórdios, aqueles primeiros divulgadores, né? Que se a gente já pegar já na seara do cristianismo, né? Como Paulo de Tarso, né? E ele foi um dos maiores divulgadores do cristianismo, né?
Eu acho que o cristianismo, a gente não pode assim afirmar peremptoriamente, mas talvez o cristianismo tivesse tanta abrangência se não fosse Paulo, né, com a divulgação, pois ele andou bastante, ele viajou muito, ele foi para vários lugares e ele mantinha as igrejas que ele ajudava a fundar, né, ele mantinha através de cartas, né, as epístolas, né, que fala. Então, assim, poxa, que divulgação, que coisa inspiradora. Hoje nós, né, nós não temos a Alpercata e a Mulinha, né? Nós temos o Instagram, né? O YouTube, né? Que, aliás, são ambientes que você é muito presente, né? Instagram, YouTube, né? E outras, né, redes sociais, assim. Então, eu vejo, assim, que é uma oportunidade muito boa para a gente mesmo, assim, a gente colocar esses ideais e levar os conhecimentos, ainda que não seja assim, nascidos de nós mesmos, mas a gente leu, viu alguma coisa interessante, às vezes até de outra religião, mas que se aplica para a doutrina espírita, né? E a gente poder fazer a multiplicação disso, né? Poder alcançar outras pessoas, né? A gente não tem indicadores assim, mas, poxa vida, quantas pessoas a gente consegue ajudar, a gente consegue atingir, quantas consolações a gente pode levar, apacentar certas iras e inconformidades, angústias, aflições e tantas outras mais, né? A comunicação espírita, assim, ela pode fazer muito mesmo pela sociedade, mas sempre da sua maneira, né? Dessa forma sutil, sempre de acordo com a atualidade, né? Assim, e colocando novos valores, novos pensamentos. Eu fico assim muito admirado quando eu vejo assim palestrantes como Rossandro Klinge, Haroldo Dutra Dias, Anete Guimarães e tantos outros por aí, Divaldo, né? O Divo, né? Como a Carol fala, né? O Divo. A gente vê assim eles fazendo as palestras e conseguindo assim atingir, sei lá, pessoas e tal. A minha sogra, ela é evangélica da Igreja Batista. Um dia ela veio me mostrar um vídeo do Rossandro Klinge. Eu falei, puxa, gente, olha só. E se ela mostrou, é porque já chegou lá na comunidade dela, nos grupos dela, sabe? Então, assim, a pessoa começa a falar e colocar as verdades, assim, até mesmo do Espiritismo, ela começa a atingir ambientes que ela nem sonhava. E chega um momento que a pessoa começa a perceber que o Espiritismo é o cristianismo mesmo, porque ele tem essa capilaridade com outras religiões assim não fanáticas, né? Religiões assim mais tradicionais. No caso, a minha sogra é da Igreja Batista e eu fiquei surpreso quando eu vi isso. Muito bom, né? A gente perceber como essa mensagem ela pode ampliar, né? Ela pode ser cada vez mais difundida. E eu lembro de um livro, né, que é o Viagem Espírita em 1862, que é do próprio Kardec. Ele relata ali como foi, né, a viagem dele para a divulgação da doutrina e tudo mais. E é muito interessante porque nesse livro ele usa um termo que eu acho que vem bem a calhar com o que a gente está falando hoje, que ele fala sobre divulgar e popularizar as ideias espíritas. Popularizar as ideias, o que seria isso, né? Popularizar as ideias espíritas. Vai chegar um momento em que as ideias espíritas elas serão comuns a todo mundo, todas as religiões. Então você pode ser um evangélico, um católico, um judeu, um budista e por aí vai, e ter contato com as ideias espíritas. E claro, através da sua compreensão, do seu entendimento, você vai trazendo isso para a sua realidade. Mas popularizar as ideias espíritas é diferente de transformar todo mundo em ser um espírita. O que eu entendo, né, trazendo para hoje, é exatamente isso que você falou, Ed. O caso, por exemplo, do Rossandro, né? As palestras que ele faz, né, ele é psicólogo, então ele tem um trabalho dele profissional, ele leva a mensagem dele para milhares, milhões de pessoas. Tem muito espiritismo ali. Quando ele dá uma entrevista, quando ele participa do programa da Fátima Bernardes, quando ele faz uma palestra, ou ele vai para um evento de educação, que também é uma área que ele atua bastante, ali ele está levando muito espiritismo. E aí fica bem essa reflexão também. Divulgar o espiritismo não é falar só sobre reencarnação, sobre mediunidade e todos esses termos que são mais associados com a doutrina espírita. Divulgar o espiritismo é levar essa transformação que acontece na nossa vida para a vida das pessoas. E de uma maneira que seja didática, uma maneira que seja leve, uma maneira que seja boa das pessoas entenderem e ouvirem.
Para mim, esse é o meu grande objetivo nessa divulgação é justamente esse. É muito fácil, né, a gente falar para espíritas. Então, você ir num centro espírita, fazer uma palestra sobre bem-aventurados os aflitos, sobre a justiça das aflições, ou sobre a prece, ou sobre o evangelho no lar, é muito fácil. Difícil, desafiador, é a gente conversar, por exemplo, com um irmão, uma irmã nossa, que é de uma outra religião, que é da Igreja Batista, que é da Igreja Católica, que é judeu, que é muçulmano, que é budista. Aí é que as coisas complicam. Porque como que você vai divulgar o espiritismo para essas pessoas? Você vai pegar, vou até pegar aqui o livro dos médiuns, e você vai ficar lá falando para a pessoa e pregando, e abre o livro dos médiuns e fala, não, a gente vai falar de tipologia agora, de sematologia, de manifestação. Não, a gente vai perder tempo com isso, né? Mas a essência da doutrina espírita, ela pode estar nas nossas palavras, mas principalmente nas nossas ações. O exemplo não arrasta uma multidão, o exemplo não vale mais do que 1000 palavras. Então, quando a gente consegue trazer essa essência da transformação que o Espiritismo promove nas nossas vidas, eu vejo que essa é uma grande divulgação que a gente pode fazer. E aí, isso é até interessante, porque quem está nos ouvindo pode pensar assim, ah, é verdade, mas pô, eu vou deixar só para o Haroldo divulgar, para a Nete Guimarães, para Heloísa Pires, para o Rossandro Klinge, para o Divaldo. Vou deixar só para eles divulgarem, porque eles são palestrantes. E não. Na verdade, todo mundo pode divulgar. E pode divulgar pelas suas ações, pela maneira como você se porta perante a sociedade, perante você mesmo. Essa divulgação aí é show. Essa aí ninguém segura. É isso aí. Júlio, eu queria aproveitar e mandar aqui um abraço e agradecer a todos que estão aqui presenciando o nosso papo espírita aqui. Aqui está a Ellen Parreira, Letícia Merida acabou de entrar, Gilberti, ZT Tomás, o Marcos Barbosa está aqui falando, o amor, além de ser o principal mandamento do Cristo, é também nossa propagação da doutrina, exatamente, o amor do Cristo tem essa virtude mesmo. Carla Virgínia, eu já falei, Letícia Merida, a Sara Richena. Eu quero mandar um beijo aqui para minha esposa, Elidíssima, que está também participando aqui, né, da nosso Papo Espírita, Marcos Barbosa, enfim, são muitas pessoas, eu agradeço muito por vocês estar aqui com a gente, tudo. Falando sobre divulgação do Espiritismo, eu fico assim, sempre pensando em André Luiz, né? O Espiritismo até então era conhecido pelas obras de Allan Kardec e dos seus contemporâneos, como Leon Denis, Camille Flammarion, e outros pensadores, né, nesse sentido. Mas aí quando veio o André Luiz, quando ele veio falando o primeiro livro, No Nosso Lar, lá em 1930 e pouco, mas se eu não tiver, que eu às vezes eu me embanando com as datas, mas, poxa, imagina começar a pensar que existe um mundo assim, pelo menos assim, as pessoas pensavam na época, né? Um mundo igual ao meu mundo, só que imaterial, com outra vibração da matéria. De repente cai um livro desse no colo de uma pessoa que tá assim, achando que o Espiritismo era apenas uma filosofia de vida e vê que existe uma vida estruturada que realmente corroborava com tudo aquilo que Allan Kardec tinha escrito, e assim como seus contemporâneos, porque, por exemplo, não existe a doutrina panteísta, ou seja, acabou aqui, eu vou voltar, a minha alma vai voltar para um todo, como se fosse assim, a gota de oceano que volta para o mar. Não é isso. Que a vida continua, a gente mantém o mesmo corpo, usa roupas, vive numa colônia, e nessa colônia você interage com outras pessoas que viveram aqui no mundo, estão desencarnadas, e lá tem funções, atribuições, tem trabalhos, continua a orientação, tem toda uma organização. Inclusive, quando surgiu o filme Nosso Lar, muita gente aqui em Brasília criticou, falando, gente que não conhece, né?
que o nosso lar é uma imitação de Brasília. Não, 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 é o contrário. Brasília que é uma imitação de lá. Porque tem os ministérios, tem aquela praça lá com os ministérios, né, e tudo mais. Então, assim, puxa vida, quando esse livro só, se a gente pegar isoladamente, como que foi assim uma bomba, né? Porque foi uma divulgação, assim, uma bomba no bom sentido. Aí depois vieram os outros, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna e tantos outros, né? Que se descobriu que esses entes, né, que estavam aqui encarnados voltavam para fazer coisas, trabalhar e depois voltar, ir para lá. Então, se não tinha assim, uma ideia muito clara, né? Se você pegar o Pentateuco de Allan Kardec, ele fala de alguma coisa ou outra assim, mas não de uma forma tão contundente igual André Luiz. E assim, essa divulgação do Espiritismo deu assim, deu uma, eu acho que ampliou muito mais ainda os sentidos, quando começaram a falar em colônias espirituais, e depois foi estudar melhor, vendo isso aí, que essas colônias são circunscritas em determinados lugares, próximos da Terra. Eu, por exemplo, na época, assim, isso já faz muito tempo, eu fiquei chocado quando me falaram que nosso lar fica no umbral, na região umbralina. Que todo mundo tem aquela coisa de achar que o umbral é o inferno do espírita, né? Não, não é. O umbral não é o inferno do espírita. Não existe inferno. Não existe isso. Mas, assim, então, foi essa divulgação. E a gente pega também a série Emmanuel, né, também, que divulga também na sua maneira. Ele conta as histórias que aconteceram com ele mesmo, né? Desde quando senador, Publio Lentulus, teve aquele encontro maravilhoso com Cristo, até depois, né, passando pela escravidão, e por fim ele seguindo a trajetória dele, até chegar no momento em que ele foi o padre Fabiano de Cristo, e hoje segue aí, né? Dizem que ele está reencarnado, né? E aí em São Paulo, no interior de São Paulo, aí, já deve ser um rapaz ou uma moça, não sei, de 19 anos de idade, por aí. Segundo conta, né? O Divaldo Franco mesmo já tinha falado. Mas, assim, é uma coisa interessante quando você pega os livros, assim, toda essa literatura. Só Chico Xavier, são mais de 400 títulos, né? Aí você pega os outros também, né, que psicografaram livros, assim, espíritas. Então, assim, é uma divulgação que deixa a gente, assim, cheio mesmo, assim, com muito... parece que quanto mais você conhece, mais você quer conhecer, assim. É instigante, assim, a doutrina espírita. E graças ao que? A divulgação, né? Imagina se o Chico Xavier começasse naquela história, não vou divulgar o espiritismo não, porque eu não sei e tal. Aquela história, a gente sabe que talvez o outro o faria, porque a obra tem que acontecer. O máximo poderia era ter atrasado. Mas Chico é o Chico, né? Então foi em frente, tá aí. Exatamente, o trabalho de divulgação que o Chico fez foi muito grandioso, não só pelas obras literárias, mas pela obra da vida dele, né? O exemplo que ele deixou, acho que é incrível. Como você falou, né, de Nosso Lar, o livro mais vendido espírita, já foi traduzido em vários, dezenas de idiomas. É uma obra muito importante, né, que o Chico traz através de André Luiz. André Luiz chegando ali no mundo espiritual e trazendo um relato da vivência que ele teve. Agora, uma coisa bem interessante, né, eu estou fazendo um estudo do livro Nosso Lar com um grupo do curso de doutrina aqui do centro, que eu era expositor, né, de sala de aula. A gente estava com um cronograma, com essa questão da quarentena e tudo mais, a gente passou a fazer o estudo online e pegamos o livro, que seria o nosso livro de férias, né, o livro que a gente estudaria só no segundo semestre. E é bem interessante porque desde o início, né, logo na introdução, o Emmanuel faz a introdução, o prefácio, né, do livro Nosso Lar, ele já diz que aquela situação que vai ser relatada, ela tem uma relação direta com a consciência daqueles espíritos. Então, com o nível evolutivo daqueles espíritos. E ao longo da obra, principalmente nos primeiros capítulos, a gente vai perceber que o André Luiz e os próprios espíritos que ele conhece ali, o Clarencio, Lísias, a Dona Laura, a própria mãe do André Luiz também, todos eles deixam muito claro quanto Nosso Lar, aquela maneira como as coisas são organizadas ali, é uma colônia, é um tipo só. Então, o Nosso Lar não representa todas as colônias, porque as pessoas já começaram a entender assim, né? Então toda colônia é igual ao Nosso Lar. E dentro de Nosso Lar já está escrito que não. Na verdade, como você falou, está ali numa zona umbralina, e Nosso Lar traz para a gente
uma realidade, e é uma realidade que mostra até espíritos ainda muito condicionados à matéria, né? Precisa ainda da comida, da bebida, do sono, de uma série de coisas que são mais materiais. Talvez até por isso que a gente se afiniza tanto, porque estamos na matéria e isso parece muito com a gente. Mas a gente vê no próprio livro eles explicando que existem outras colônias mais evoluídas, em que a matéria não é tão importante. Mas por que eu estou trazendo, né, tudo isso, aproveitando do exemplo que você deu de nosso lar? Porque, além de divulgar a doutrina espírita, é importante também que a gente aprenda a lidar com a divulgação da doutrina espírita. E aí eu vou me fazer entender aqui. A gente vê muita mensagem chegando. Mensagens de espíritos, psicografias falando sobre uma série de coisas, livros que relatam uma série de coisas fantásticas, maravilhosas. E se a gente pegar uma obra dessa, uma mensagem dessa, um vídeo, qualquer coisa que seja, até um post no Instagram, ler aquilo e colocar toda a nossa confiança, nossa segurança de que aquilo que está sendo dito é real e aquilo é corroborado pelo Espiritismo, a gente vai ter alguns problemas por aí. A gente tem muita informação na internet. Se você pesquisar, você vai encontrar carta psicografada do Ayrton Senna. Mas será que é verdade mesmo? Ou será que é uma fake news espiritual? A gente vai encontrar livros que relatam coisas incríveis, né? Unicórnios, voadores e planetas que estão se aproximando e vão colidir com a Terra, e enfim, uma série de coisas. Será que é a realidade? Né? Por que a gente pode, então, aproveitar desse questionamento, dessa reflexão, na hora de entender a divulgação espírita? Porque é o seguinte, Kardec foi um grande questionador. Kardec, ele questionava os espíritos. Ele recebia várias mensagens, né? Esse era o controle que ele tinha do ensino dos espíritos. Recebia um monte de mensagem, um monte de coisa e tal, botava tudo na mesa e ele fazia um trabalho que era árduo, que era desafiador, que era ele pegar essas mensagens, cruzar as informações e falar, opa, tenho aqui uma informação que vários espíritos trouxeram, e isso sim a gente vai divulgar, porque isso traz uma tranquilidade, uma segurança maior na informação. E hoje, a gente sabe, com a quantidade de coisa que passa pela nossa timeline, que é muito mais fácil você clicar num compartilhar, você mandar isso para um grupo de WhatsApp, você publicar isso no Instagram, no Facebook, no YouTube, sem pesquisar, sem ver se aquela divulgação realmente é real, é verdadeira. E isso é muito, muito, muito importante. Para que a gente tenha um olhar crítico, como o próprio Kardec teve. Para que a gente tenha o bom senso. E como ele mesmo falou, né, o Espírito Erasto, se não me engano, aqui no Livro dos Médiuns, é melhor você recusar 10 mentiras, 100 mentiras, não é? Aliás, 100 verdades do que aceitar uma mentira. Então é melhor você recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Esse cuidado a gente precisa ter dos dois lados. O lado de quem divulga e o lado de quem recebe a divulgação. Porque, você sabe, né, de hoje é muito fácil, qualquer um pode divulgar. Não era aquele trampo todo que o Paulo de Tarso teve. Para mim é um exemplo, o cara era sensacional, mas ele fez um trabalho que era muito difícil. Poucos de nós, se é que existe alguém no mundo hoje, faria o que ele fez, de andar tanto, de divulgar, de escrever as cartas, de apanhar, de ser preso, de naufragar. O cara passou uns bons perrengues por aí. Hoje é muito mais fácil, você com o celular e uma internet, pronto. Cria sua página aí no Instagram e começa a divulgar. Só que olha a responsabilidade que tem dentro disso. Olha o cuidado que a gente precisa ter. E não é aquele cuidado assim, ai, que chato, então a gente não pode fazer nada, não posso nem divulgar aqui a carta que psicografaram da princesa Diana e tudo mais. Será que é real? Será que isso vai ajudar? Será que vai ser útil? Será que é verdadeiro? Se a gente for estudar a codificação, o Livro dos Médiuns, a gente vai aprender a como lidar com esse tipo de mensagem. Que tipo de mensagem é esse? Ela é instrutiva?
ou ela é uma mensagem que é grosseira. Tem ali os 4 tipos, né, das mensagens. Então, é fundamental para todo mundo que tem um contato com o espiritismo e que pensa nisso. Como que eu posso divulgar a doutrina? Se for através de um conteúdo, é importante você ter esse bom senso, esse cuidado. Opa, ó, tá na obra de Kardec, você sabe que teve um crivo ali. Tá em outras obras de qualquer autor, né? E aqui eu trago, o próprio Chico falou isso, né? Se tiver alguma coisa errada aqui, ó, segue Kardec, vai na dele. E o Kardec falou, se tiver alguma coisa errada aqui, segue a ciência. Se a ciência comprovar alguma coisa que a gente não falou, segue a galera aí. Então a gente precisa ter cada vez mais esse olhar crítico. Dá trabalho? Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas pode ter certeza absoluta que vale muito a pena e que vai te trazer muito mais engrandecimento nessa caminhada que a gente tem aqui de entender como que o Espiritismo reflete na nossa vida. Com certeza. Só mandar um salve aqui, o Marcos Barbosa colocou que os romances da Zilda Gasparetto também são bem úteis na divulgação. O Elton Elohim colocou aqui, né, divulgar através da mídia, entretenimento, né, pela lente da ciência. São pessoas que estão participando aqui, aí só para a gente, né, dar essa, como é que fala, essa devolutiva aqui para eles, né? Mas, Júlio, opa, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos voltar. Aí, pronto. Você falou uma coisa assim de fundamental importância quando a gente fala sobre comunicação espírita, que é as chamadas notícias falsas, né, ou maliciosas, né, que está ficando bem conhecida como fake news, né? E desculpa se eu estiver sendo até repetitivo, porque você já falou muito bem sobre isso. Allan Kardec, ele desde aquela época, ele já fazia isso aí, ele combatia as fake news, as notícias falsas, né, os ensinamentos errôneos, né, através até desse controle do ensinamento dos espíritos, né, que consta lá da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, né, o controle universal do ensinamento dos espíritos, exato. E a gente vê que tornou-se... eu sei que essa prática já existia antes do advento da internet, né? Fake news, notícias falsas, tal. Pessoas às vezes faziam um panfleto e saía distribuindo, pregava nos postes, falando até mal do espiritismo mesmo. Quando eu era garoto eu via, né? Eu não nasci em berço espírita, eu não sabia, ficava só pensando, né? Mas o que é isso, né? Espiritismo. Aí depois veio a internet e tudo assim, se dinamizou, né? Tal, foi a pólvora, né? Da comunicação. E a gente vê que, de vez em quando, estão fazendo fake news aí. E uma das pessoas comunicadores espíritas aí, que eu vejo que andou sofrendo um pouco com a fake news foi o Divaldo Franco. Inventaram várias fake news com relação a ele, principalmente falando sobre política, né? O nosso atual cenário político brasileiro, né? Tal, que eu não vou entrar porque não é o intuito aqui do nosso papo, né? Do nosso papo espírita. Mas, assim, eu quero falar que as fake news chegaram a atingir também o seio da doutrina espírita, né? Porque o Divaldo Franco, ele é um exímio comunicador, assim, ele é, né, um palestrante maravilhoso e foi o primeiro palestrante que eu vi na minha vida fazer uma palestra de 1h30. Eu fiquei louco quando eu vi isso aí. Falei assim, poxa, isso não é possível. Então, assim, essa coisa das notícias falsas, elas têm que ter cuidado mesmo, assim, quando divulgar, né? E quando vem aquela notícia assim que é muito fantasiosa, bombástica, incendiária, e vem aquelas letras garrafais em caixa alta, opa, já tem que olhar com cuidado aí e ver, né? Agora, assim, claro que a gente não pode abrir mão de ser criativo quando... Quero mandar um alô aqui para a Gisele, né? Deus, Cris, Caridade, que a gente teve o Papo Espírita agora recente, né? Tal. Ela está aqui com a gente. Pois então a gente tem que tomar muito esse cuidado, verificar, porque tem sites aí que são sérios, inclusive do próprio governo mesmo, que em relação ao coronavírus e à Covid-19, tem site do próprio governo que combate as fake news. E também dentro do movimento espírita também, se a gente for procurar as páginas sérias, a gente consegue encontrar a verdade e assim não divulgar. Mas eu estou dizendo assim, a gente não precisa abrir mão da criatividade, não precisa abrir mão de trazer notícias assim inovadoras, assim que de repente viu em algum livro, um livro sério, aquela coisa.
Eu queria chamar a atenção porque tem um canal aqui no Instagram que eu gosto demais da conta, gente. Eu sou muito fã. É o Aula Espírita, que são um grupo de pessoas, né? Eu conheço a Ana, que eu já até tive fazendo live com ela no passado, né? Assim como a gente também fez uma live no passado, em 2018, por aí. Então, assim, o Aula Espírita ele é muito interessante porque ele traz assim, as notícias que você olha assim, chega a regalar os olhos, né? Aí você vai ver assim, eles não estão brincando, não estão fazendo piadinha, é coisa séria mesmo, assim, e eles trazem luzes para certas questões que talvez a gente não tenha visto ainda, né? E assim, é muito legal você pegar e se comunicar dessa forma, porque você tem que também atrair também as pessoas, né? Você tem que ser atrativo, né? E pegando o gancho, assim, você, a sua esposa, né, a Ana e a Carol, que vocês se comunicam mais com jovem, pelo que eu já vi, cara, vocês têm que ser muito inovadores, vocês têm que, assim, é aquela coisa, assim, muito forte, porque o jovem, assim, ele tá mudando sempre. De repente, uma coisa que foi falado ontem, para ele já perdeu a graça, né? Então você tem que ter aquele dinamismo. Falando de vocês, assim, quando eu vi os vídeos do Meninas Espíritas no YouTube, eu fiquei assim, cara, eu fiquei encantado, gente, porque eu tava começando, cara, a dar aula para pré-mocidade do grupo espírita que eu frequento, né, que é uma comunidade aqui mais carente aqui, né, e eu fiquei, puxa vida, gente, o que eu vou falar para essa galera, cara, o que eu vou falar? Aí eu comecei a levar os vídeos, assim, do YouTube do Meninas Espíritas, né, e também levar aquele grupo que eu acho muito legal, cara, que é o Amigos da Luz, que é muito, porque assim, Sim. humor e espiritismo é uma forma muito legal de comunicar também, né? Algo assim que segue mais ou menos a linha de vocês, né? Lá do Meninas Espíritas. Então, assim, dinamizou bastante as aulas, a compreensão, assim, de algo que eu falando daria uma abrangência de 10 ou 15, colocando o vídeo do Meninas Espíritas, a gente conseguiu, sei lá, 70, 80, sabe? Assim, se a gente colocar na escala, né? Então, eu acho muito interessante. O Amigos da Luz é outra forma de comunicar interessante que até então era visto com certo preconceito, né? Que é o humor e o espiritismo, porque o humor talvez não era associado a coisa séria, mas se você for pensar bem e sabendo trabalhar, o humor, ele sim, pode ser instrutivo, é o que acontece. Quem nunca ficou assim, morrendo de rir daquele vídeo do Amigos da Luz sobre o passe? Como é que fala? Eu esqueci o nome do tema lá. Mas a mulher lá que é passista, lá, uma das atrizes lá que é passista, aí de repente ela chega até a bater na cabeça do. Assim, é instrutivo, porque eles fazem aquela piadinha toda, depois eles vão e colocam aqui para você, por exemplo, passista. Passista não precisa ser assim, um passista de escola de samba para dar passe. Não, ele tem que ser um passista, aplicar o passe. Aquela coisa toda. E assim vão N coisas que você, às vezes, você lê um ou dois, três capítulos de Allan Kardec para você conseguir entender, assim, eu tô falando mais de mim, né? Devido a, né, assim, para compreender. Aí você vê um vídeo, assim, todo bem humorado, tudo, você, compreende assim, sabe? Numa rapidez danada. Agora, sobre comunicação espírita, sobre por que divulgar o espiritismo, o que você acha dos filmes que andaram saindo, né? Esses anos atrás aí, décadas atrás, filmes, por exemplo, que até hoje a gente pergunta, né, se é ou não espírita, mas eles têm essa coisa transcendental, como, por exemplo, O Sexto Sentido, Os Outros, Amor Além da Vida, e também os espíritos, os filmes eminentemente espíritas, né, que é o filme dos espíritos, Nosso Lar, Chico Xavier, As Mães de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, filme maravilhoso, lindo, gente. O que você acha assim dessa forma de comunicar, de divulgar o espiritismo, né, pela cinematografia? Bom, aí eu sou suspeito para responder essa pergunta, hein, Ed? Porque eu estudei cinema, rapaz. Olha Eu estudei só! cinema, eu participei de alguns dos filmes, né? O filme Causa e Efeito, eu fiz a edição, é um filme espírita, do mesmo diretor do filme dos Espíritos, e também o Nos Passos do Mestre, que é um docudrama, né? Que trata da vida de Jesus. Então, esses dois Legal, aí eu legal. participei, foi muito legal, né? Uma experiência muito rica pra gente. Eu acho que é uma forma muito abrangente de se divulgar, uma forma que consegue atingir as pessoas de uma maneira diferente. Por quê? O filme, geralmente, ele emociona. Então, ele emociona de várias maneiras, né? Ele te faz chorar, mas ele te faz ou rir, ou ficar com medo, ou ficar apreensivo, ou ficar muito alegre. Então, eu acredito que o cinema é uma ferramenta fantástica de divulgação. Infelizmente, é muito caro para você fazer cinema no Brasil, né? Você conseguir
produzir um filme leva muitos anos, né? Muito tempo. O próprio Nosso Lar foram, se não me engano, 16 milhões de reais para fazer. O Nosso Lar 2 está há anos aí esperando para conseguir ser feito, né? Então, o que eu vejo o cinema é uma maneira incrível de se divulgar. Teve recentemente o filme do Kardec também, um ótimo filme, um filme que trouxe ali a vida, né, de Kardec, expandiu o conhecimento sobre o codificador. Do Divaldo Franco também, que eu esqueci de falar, também. Do Divaldo também teve o filme. Então a gente já tem aí bastante filme eminentemente com a mensagem espírita dentro deles. Mas você perguntou também de outros filmes, né, que são transcendentais, que trazem alguma coisa de espiritismo, né, você consegue compreender. Eu acho também maravilhoso, porque são filmes que levam pelo menos alguma ideia. Lembra que a gente falou de popularizar as ideias espíritas? Talvez o diretor, a diretora do filme não fosse espírita. Mas, a gente sabe, né? Os espíritos influenciam os nossos pensamentos? É uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos. Sim, certamente, muitas vezes são eles que te dirigem. Então, eu imagino que um grupo de espíritos pode ter auxiliado, sim, a colocar essas ideias. Sejam em filmes que não são declaradamente espíritas, sejam em livros também que não são declaradamente espíritas, ou mesmo vídeos de YouTube, podcasts, programas de TV, e por aí vai, músicas também. Os filmes, eu acho que eles são bem interessantes. Por exemplo, O Sexto Sentido foi um grande sucesso. Os outros também, o Ghost também. É claro que, mais uma vez, a gente precisa ter o bom senso, né? De não dizer, então é um filme espírita. É exatamente assim que acontece. Eu até faço uma distinção, aproveitando uma pergunta que chegou do Elton, né? Mas por que chamá-los de filmes espíritas? Eu não costumo usar muito o termo filme espírita. Eu uso o termo filme com temática espírita, que é um pouco diferente. É um filme com temática espírita, que aborda uma temática que a gente pode entender pela visão do espiritismo. Mesmo os filmes que são filmes, entre aspas, espíritas. Né? Por exemplo, o filme dos espíritos, o Kardec, o Causa e Efeito. E eu tive a oportunidade, Ed, de entrevistar o Wagner de Assis, que foi o diretor do Kardec, do Nosso Lar, e eu falei sobre isso com ele, né? Tá até lá no meu canal no YouTube, e ele dá esse relato também. Ele fala, cara, o filme de Kardec não é um filme espírita, é uma biografia, é um filme biográfico de uma pessoa, que era um cara que teve contato com o espiritismo. Mas o foco dele vou trazer um drama que é biográfico. Então, acho que isso é muito legal da gente distinguir, né? Agora, o bom senso é sempre importante. O que a gente pode fazer? Até uma dica para quem é evangelizador, ou mesmo para quem é palestrante, né? Você pode usar isso em palestras. Você pode pegar esses filmes que são mais conhecidos, que a galera já assistiu, que você sabe que teve uma repercussão grande, e você pode usar como referência. Eu faço muito isso, a Ana faz muito no Spirit Talks, a Carol no Meninas Espíritas, vários amigos nossos também. Então a gente pega, por exemplo, vou pegar aqui uma série de livros e filmes que eu sou muito fã, que é o Harry Potter. Harry Potter é espírita? Não. Tem espiritismo no Harry Potter? Não. Mas dá para fazer relação de Harry Potter com espiritismo? Sem dúvida. E aí, quando a gente vai conversar com as mocidades, com os grupos de jovens, a gente faz a relação. Eu tenho estudos, por exemplo, de obsessão e espiritismo, que eu uso que eu uso vídeos do Amigos da Luz e trechos do filme de Harry Potter para falar de obsessão, de todos os tipos de obsessão, da relação do obsessor com a pessoa encarnada, do obsessor com outro espírito, usando essas analogias. Então, a gente pode falar sobre esses filmes, a gente pode usar histórias que têm alguma relação com o espiritismo. Agora, você estava falando também das fake news, né? A gente pode aproveitar e trazer para cá, nessa história dos filmes. Sabe uma maneira que, aliás, um aspecto que nunca vai ter fake news é o que está na codificação. Porque, como a gente falou, né, que está lá no início do Evangelho, a questão
do controle da universalidade do ensino dos espíritos, né? Você encontra ali uma segurança, uma confiança naqueles ensinamentos. Você vê sair fake news sobre o que está escrito, por exemplo, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos? Você não vê. Porque se está ali, a gente sabe que Kardec teve um grande trabalho para trazer aquele ensinamento. Então, qual é a maneira que a gente pode combater isso? Buscando o conhecimento real de Kardec e da codificação. Ah, eu vi um filme aqui, pô, muito legal, tal, não sei o quê. Aí o espírito, ele foi para o mundo espiritual, e aí logo quando ele foi, ele já voltou e reencarnou, e aí ele lembrava daquela pessoa. É assim mesmo? Vai lá no Livro dos Espíritos que tem. Na segunda parte do Livro dos Espíritos fala sobre isso. Ah, mas a gente sempre vai lembrar da vida passada? Lá no Livro dos Espíritos tem. As perguntas estão ali, né? São mais de 1000 perguntas. É muita coisa. Então você vai encontrar muita informação e você vai poder entender melhor o que esses filmes estão trazendo. Outros filmes que a gente pode citar aqui, o próprio Avatar, que foi um sucesso de bilheteria. Você consegue fazer várias relações com o espiritismo. E olha, vou até abrir meu coração aqui para vocês. Eu sou fã, muito fã, e estou reassistindo a trilogia do Poderoso Chefão, que é um filme antigo, né? Vencedor Sim. de Oscar, fez, assim, transformou a cinematografia. Eu sou fã, eu acho que é uma obra, um roteiro bem interessante. E, assim, reassistindo agora, eu encontrei ali situações que a gente poderia abordar uma questão espírita. Por exemplo, o perdão, a vingança, o duelo, né, que tem muito, porque é uma história de máfia, né? Então, você consegue captar, pescar nesses filmes maneiras de trazer as ideias espíritas. Eu acho que isso é o mais legal, Ed. É você conseguir enxergar de que maneira aquele produto, aquele conteúdo que você está acompanhando pode se relacionar com o espiritismo. Seja ele eminentemente espírita ou não. Exatamente. Eu queria dizer que a minha esposa, a grande frustração da vida dela é não ter ido para Hogwarts estudar, sabe? Eu não sei o que é, se é Sonserina ou é Lufa-Lufa, eu não sei. Grifinória. É Grifinória, eu não sei. Ela falou alguma coisa assim, é porque eu não sou muito ligado em Harry Potter, mas eu gosto. Sobre essa questão dos filmes de temática espírita e você também saber aproveitar. Uma vez fizeram, até foi pessoas aqui da FEB, Federação Espírita Brasileira, que eles fizeram uma palestra associando o espiritismo com o Star Wars, Guerra nas Estrelas. E foi muito rico, cara. Foi muito assim, falando sobre mediunidade, né? Assim, claro que a gente sabe que a saga Star Wars não é, jamais, nunca foi uma saga, o filme espírita. Mas você pega, assim, certas questões lá e você consegue fazer analogia. E por que não e por que não fazer isso? Claro que tem que fazer. Eu sei que que o Spirit Talks, né, da Ana, sua esposa, fez um Sim. trabalho interessantíssimo com relação a Harry Potter, né, fazendo, né, analogias assim. Poxa vida, cara, isso é uma coisa muito inteligente, muito boa. Imagina quantas pessoas você pode chegar, pode, de repente, até tirar das pessoas aquela visão de que o espiritismo é uma coisa quadrada, que não, que espírita não pode isso, espírita não pode aquilo. Não, tudo bem. Espiritismo é aquela história, você vê tudo, conhece tudo e retém para você o que é bom. Pronto, acabou. É o cristianismo que fala isso também. Agora, Exatamente. com relação aos filmes, uma coisa que me chama muita atenção, assim, relacionando ao espiritismo, para mim pega o fato da obsessão. A obsessão. Eu sei que a gente está falando de filme, mas, por exemplo, Shakespeare. Você chega assim em Shakespeare e começa a pensar no Hamlet, né, que tem o Iago, né, que chega lá e dá uns cochichos lá. Cara, quem vai dizer que Iago não é um espírito obsessor? Que chega lá e dá as ideias lá, né? Solta as ideias lá e o cara fala assim, agora o que eu faço com isso? Aí você pega o Poderoso Chefão. Gente, o Poderoso Chefão tem muitos casos lá de obsessão espiritual lá. Pessoas obcecadas pelo poder. Eu também gosto, cara, adoro, adoro. Assim, um show de atuação, cara. É um show de atuação lá do o Poderoso, a saga, né? Poderoso Chefão. Então, assim,
Quem vai dizer que não tem uma obsessão espiritual? Você mesmo acabou de falar aqui, né? Que, aliás, você falou com base, né, no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos, eles não só nos guiam, né? Como de ordinário, eles definem o nosso destino, né? Então, assim, você vê em muitos filmes quando tem relações de poder, aquela coisa toda, assim, é obsessão espiritual. Aí eu fico sempre me pensando, né? Toda vez que eu vejo um filme, eu falo assim, poxa, essa pessoa, para fazer o que ela fez no filme, imagina. Imagina o Coringa, naquele filme lá do Batman, lá, o Cavaleiro das Trevas, aquele Coringa que o ator infelizmente desencarnou, que eu esqueci o nome. Foi o melhor Coringa que eu vi até hoje. O Heath Ledger. Heath Ledger, pois é. Quando ele explode aquele hospital e sai andando como enfermeira, eu fico pensando, gente, que obsessão espiritual esse ser não carrega. Maluco, bom, assim, né? Pois é, parece coisa de fanático, assim, né? Fanático pela doutrina espírita, né? Não, mas não é só uns pensamentos que entrou aqui no caso, eu tô falando pra você. Agora, tem coisas com relação aos filmes que as pessoas veem filmes que tratam sobre reencarnação e logo pensam, é o filme espírita. Não. A reencarnação não é propriedade do espiritismo. A reencarnação tem várias religiões que são reencarnacionistas, tal. A gente estava vendo aqui um filme chamado As Quatro Vidas de um Cachorro, né? Aí pensando se isso era um filme espírita, não, gente, não é. Assim, é porque fala de reencarnação, mas assim, então é igual você falou, muita propriedade no começo. Tem filmes que você vê e assim, tem que fazer aquela peneira, aquele filtro, né? Aquela coisa toda, assim, né? E assim, divulgar o espiritismo pela arte também é uma coisa maravilhosa, assim, né? Que realmente a gente começa a ver que a capilaridade disso é muito grande, assim, né? Não só pelo cinema, mas pelo teatro, pela música. Hoje em dia a gente não ouve falar tanto, mas a psicopictogravura, né? Que pessoas que pintam quadros, né? Obras assim de artistas que já são desencarnados e assinam as obras, aí vai fazer uma comparação, vai fazer uma crítica, né, artística. Às vezes vê que tem muita relação, né, com quando ele estava aqui encarnado, né, o artista em si. Então, assim, eu vejo que é aquela história. A divulgação, ela flui, ela tem que acontecer. Agora é a gente que tem que aplicar o filtro, olhar, ser um pouco mais frio, né, tal, e né, se realmente é isso mesmo, né? Quantas mensagens psicografadas nos chegam, assim, às vezes falando coisas absurdas mesmo. Aí as pessoas fazem aquele crivo, né, olham, tal. Às vezes, né, talvez nós não temos maturidade espiritual para entender, então espera-se um pouco. Isso aconteceu com o livro Memórias de um Suicida. O livro ele demorou acho que uma década para ser publicado, porque quando ele chegou assim, naquele primeiro momento, não conseguiram aceitar que aquilo tivesse consonância com a doutrina espírita. E hoje a gente vê que Ivone Pereira de Carvalho, uma médium extremamente fabulosa, e que esse livro, quantas vidas tem ajudado, né? Quantas pessoas para que não entrasse voltasse para o mundo espiritual pelas portas do suicídio, tem ajudado bastante. Isso é muito interessante, assim. Mas é isso, a gente está caminhando já para o final, Júlio. Eu queria perguntar para você o seguinte: galera, a gente não combinou isso não, viu? Eu vou perguntar para o Júlio. Júlio, planos para o futuro, como é que é? Planos para o futuro? Boa pergunta, Ed. Cara, nesse período que a gente está vivendo, se teve uma coisa que eu aprendi muito, foi que a gente não consegue planejar muito o futuro, né? Embora a gente já soubesse disso, claro que a gente espera alcançar alguma coisa, a gente tem sonhos, a gente almeja chegar em algum lugar, mas eu aprendi muito a viver o presente. Então, o meu plano para o futuro é que eu sempre continue vivendo o presente, porque aquilo que eu começo a fazer hoje, que eu sei que lá na frente isso pode ter um resultado, isso pode ter uma consequência positiva, mas eu procuro, então, me dedicar a plantar, a fazer com que essas sementes elas sejam plantadas agora, cuidando desse jardim, cuidando desse terreno nesse momento, sem esperar muito o que vai vir a partir daquilo, mas me dedicando de corpo e alma no presente. Então, eu diria que o meu plano para o futuro é esse, estar sempre presente na minha vida como eu estou hoje, devido a tudo isso que a gente está vivendo.
Eu espero que quando as coisas voltarem ao que era, não ao que era antes, porque a gente sabe que bastante coisa vai mudar, mas que a gente possa sair de casa, possa se relacionar em sociedade, que eu continue pensando assim, que eu continue vivendo o presente, porque eu acho que o presente é o que a gente tem de mais valioso na nossa vida. Exatamente. Quando a gente planeja assim para o futuro, é uma forma, né, de nós, né, homens, querermos, de certa forma, adivinhar o futuro, né? Mas não lê do engano isso aí, né? O que a gente faz é tentar fazer alguma coisa, né? Ser produtivo, né? Aquela coisa. E assim, vamos, né? O canal Somos Espiritismo tá, né, fazendo a divulgação tá falando sobre divulgação, né? Claro, o nosso tema de um livro fantástico, maravilhoso, que é o Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, ele que já foi um sacerdote da Igreja Católica, aí depois quando o Papa da época, que eu não me lembro direito, ele não quis receber Mahatma Gandhi, aí ele também desistiu né, dessa vida, e voltou para o Brasil e se tornou espírita. O grupo espírita que eu frequento, eu fiquei sabendo, tive a grata satisfação de saber que ele já frequentou o grupo espírita que eu hoje frequento. Ele foi palestrante lá, inclusive. E, assim, é um livro fantástico, tem muito conhecimento, muita coisa assim boa que se aplica para a vida da gente, né? E é um livro interreligioso, porque ele tem entradas em várias religiões. Qualquer pessoa que tem bom senso gosta desse livro. É um livro maravilhoso. E assim, domingo, a gente continuou com esse projeto, né, Papo Espírita, porque eu sinto vontade de estar conversando com pessoas assim igual você, igual a Gisele, do Deus Cristo Caridade. Eu tinha falado recentemente com a Carol, do Somos Espiritista, que a gente até brinca, né, que são canais que são primos, né, por causa do nome que é muito parecido. Então a gente vai falar domingo agora com o Jean que é um gay espírita. O Papo Espírita, né, Sensacional. com ele vai ser legal. Vamos falar sobre diversidade de gênero à luz da doutrina espírita. E assim, é um assunto muito legal que enriquece, assim como esse nosso, né? Por que divulgar o espiritismo, né? Que muitas vezes a gente começa a se tornar divulgador espírita e acaba entrando no piloto automático, né? Aí entra aqueles perigos que você, né, com muita propriedade alertou aí, né, com relação às fake news e tantas outras coisas assim, né? Pois é. Eu queria mandar novamente um abraço para todos que participaram aqui. Infelizmente não dá para a gente assim, ler todas as mensagens, comentários que foram feitos aqui, mas assim foi de grande valia, né? As pessoas que estiveram conosco, comentou. Agradeço demais da conta a presença aqui de cada um. É muito importante esse incentivo que a gente está conversando aqui, está vendo, que está subindo aqui, né? E muito bom mesmo, muito obrigado mesmo. E Júlio, mais uma vez, cara, agradeço demais aí você por ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí para estar aqui com a gente conversando. Não é assim, rasgar seda não, mas eu aprendo muito contigo, cara. Uma das coisas que eu aprendi Estamos foi mexer aprendendo sempre. Pois foi mexer nessas coisas aqui, né? Instagram, editores de vídeo, editor Sim. de card, assim. Muito obrigado mesmo, viu, por ter aceitado, viu? Bacana, Ed. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. E tem uma frase que eu gosto muito, né, que tem a ver com isso que você falou, que é: ninguém é tão grande que não tem algo a aprender e nem tão pequeno que não tem algo a ensinar. Eu gosto muito disso, do compartilhar, né? Você Isso. compartilha coisas que eu posso aprender, eu compartilho coisas que você pode aprender. E essa divulgação espírita é a gente compartilhar algo que possa transformar a vida das pessoas. O grande objetivo do Espiritismo é esse, a transformação moral, transformação dos nossos comportamentos, dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Então, poder participar, poder comunicar dessa maneira é sempre uma alegria, um prazer para mim. Obrigado pelo convite. Tá certo. Muito bom mesmo estar aqui com você. Faltam 5 minutos. Bem, eu queria pedir para o pessoal aí que a quarentena ainda não acabou, para a gente segurar mais um pouquinho, fazer força para continuar, para deter a disseminação do coronavírus, né? Infelizmente é chato, é ruim, às vezes a gente queria fazer coisas, queria estar junto com os amigos, né? Acho que no nosso caso, posso falar por você, Júlio, está lá no grupo espírita, lá, né? Fazendo Com palestra, certeza. assistindo palestra, participando de grupos de estudo, até mesmo de reuniões administrativas, né? Sei lá. Mas assim, pedir para o pessoal segurar mesmo, fazer força mesmo para essa reta final a gente conseguir sair
dessa pandemia da melhor forma possível, que é preservando vidas, pessoas que a gente ama e até pessoas que a gente nem conhece, né? E assim, você quer falar alguma coisa, assim, enquanto o tempo não se esgota, Júlio? Eu vou reforçar então o seu recado, Ed, e dizer para as pessoas: se você pode, fique em casa, porque ficando em casa você está salvando pessoas. E uma frase que eu tenho usado bastante ultimamente, até para que a gente possa entender esse momento e lidar com ele de uma maneira proativa, é a seguinte: vamos em frente. Vamos em frente. Porque se a gente ficar preso lá no passado, querendo reviver o que foi no passado, querendo reviver como foi em 2019, como foi no começo de 2020, não vai acontecer. Então a gente tem que olhar para frente, porque vem um mundo novo por aí. E é um mundo que a gente constrói a cada dia. A gente tem essa oportunidade de construir um mundo novo e melhor, mas vai depender da ação e do pensamento, da mentalidade de cada um. Se for uma mentalidade de apego, apego ao que era, ao que tinha, como era bom, como era não sei o quê, a gente vai ficar preso. Se a gente tiver um pensamento de deixa eu olhar para frente e ver o que vem por aí, deixa eu me preparar, deixa eu compartilhar algo que seja positivo, aí eu tenho certeza que o mundo que está chegando, que é um mundo de regeneração, vai ser incrível. A gente está passando por um desafio? Com certeza. Pode ser que venham outros? Com certeza também. Mas vai ser sempre para transformação, dependendo, claro, do que a gente fizer com isso. Beleza, é isso aí. Pessoal, siga Júlio Sena, Coaching Espírita, viu? No Instagram, no YouTube. Sigam o canal Somos Espiritismo. Vamos nos fortalecer na causa, né? Na divulgação da doutrina espírita. E é isso. E assim, se alguém quiser criar um canal de divulgação espírita, eu tenho certeza que pode contar com o Júlio Sena, porque ele tem o maior prazer em ajudar, ele é uma pessoa assim, muito caridosa assim, tal. Pode também falar comigo, eu tenho poucos conhecimentos, mas eu posso ajudar também, porque é interessante a gente ter comunicadores, divulgadores do espiritismo, para que a gente possa abranger um número bom de pessoas. Às vezes a gente pensa que não chega, mas, poxa, se você tiver 5 seguidores só, e você estiver fazendo a coisa certa, isso é muito bom. Então, é isso aí. Sigam a gente, viu? Coach Espírita, Somos Espiritismo, e é isso aí. Estou à Júlio, muito disposição. Um obrigado, viu, grande cara? abraço a todos. Valeu, meu querido. Falou. Obrigado pela oportunidade. Grande Abraço na abraço. Ana aí, sua esposa. Pode deixar. Vou encerrar o Tchau, vídeo. tchau. Tchau.